Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui. E hoje vamos falar de uma doença que não é muito conhecida, está sendo difundida aos poucos, lipedema. Vamos conversar com a doutora Glaucia Casais, ela é ginecologista. Doutora, muito obrigada. Mais uma vez aqui no Mãe Antenada, é um prazer recebê-la aqui. Deise, eu sempre que agradeço, a oportunidade da gente estar levando conhecimento, ao maior número de mulheres. Então, eu que agradeço o seu convite. Agora, logo falando, o que é o lipedema? As pessoas confundem muito com outros tipos de coisa. O que é o lipedema, doutora? Confunde muito com obesidade, A maioria das mulheres não sabe a diferença de lipedema e obesidade, que nós vamos ter a oportunidade de conversar bastante sobre isso. Mas a primeira característica maior é que lipedema é uma doença, na verdade, uma doença crônica, inflamatória. Existe o predomínio de um hormônio que é o estrogênio, mas qual é a grande característica? É o acúmulo de gordura de forma desproporcional, principalmente em coxas, São aquelas coxas cheias de deformidades, cheias às vezes de dor, roxidão, aquelas pacientes que ficam, poxa, minhas pernas ficam pesadas, eu não bati nada e eu tô roxa. Então, isso realmente é para investigar e tem que fazer uma consulta, mas fala muito a favor de lipedema. Agora, como fazer esse diagnóstico? É um diagnóstico difícil, precisa de muitos exames ou clinicamente já dá para ter uma noção? Vamos lá, antes de falar do lipedema, eu queria fazer o que você falou assim, uma doença nova, Sim. Todo mundo pensa, primeiro que é uma doença nova e segundo que é modismo. E eu queria desconstruir essas duas coisas, tá? O lipedema ela vem desde 1940, só que o que acontece? Só 2 anos, acho que 2022, é que ela começou a ter CID, que é o Código Internacional de Doença. E assim ela começou a ser respeitada e tratada como doença mesmo, mas as investigações e os estudos, eles vêm desde 1940, tá? Como que deve se conduzir o lipedema? Primeiro para um especialista, porque muita gente não sabe a diferença entre lipedema, obesidade e linfedema. Então precisa sempre ter um especialista para saber. Mas durante a consulta, a primeira coisa é a história clínica. Lipedema é uma doença genética, tá? Mas só que ele precisa ter gatilhos de desenvolver. Por exemplo, um acidente, um trauma, áreas da vida onde aparece muito. Existem 3 extremos que é sempre bom as mulheres prestarem atenção. Adolescência, aquela jovem de 13 a uns 15, 16 anos, que sente aquelas pernas roliças, que doem. Então, essas mulheres, essas adolescentes, elas começam a manifestar nessa hora. Gravidez. E depois, na menopausa. Por que essas 3 fases? Alterações hormonais, porque o lipedema ele tem um componente hormonal que por isso tem que ser tratado sempre como especialista. Então a gente olha genética, a gente olha se teve algum desses gatilhos, se está em alguma fase dessa da vida, as queixas, como eu disse, se existe dor, se existe equimose, se existe a desproporção do acúmulo de gordura, que é muito evidenciado pelos pacientes nos graus maiores, mas é sempre evidenciado. E depois sim, aí você parte para os exames. Se a gente está falando de uma doença hormonal, a gente vai ter que ter exames hormonais laboratoriais, o estradiol e a progesterona. Depois nós vamos analisar o que nessa mulher? Se eu estou dizendo que é uma doença inflamatória, quais são os marcadores de inflamação? PCR, homocisteína, insulina. Então a gente vai fazer a investigação de todos os marcadores. Depois, a gente precisa ter um corpo nutrido e essas mulheres geralmente não têm. Então a gente precisa investigar vitamina D, todo o complexo B que geralmente está alterado. Então a gente tem que olhar o zinco, tem que olhar o ferro dessa paciente, tem que olhar a tireoide e o metabolismo como um todo, porque o que acontece nelas? Uma desproporção entre o músculo e a gordura. E com isso, uma alteração toda no metabolismo. Tem que olhar hemograma, glicemia, hemoglobina glicada, leptina, que é um hormônio que muda muito nessas mulheres. Então, do ponto de vista laboratorial, quer que eu siga com ultrassom e os outros? Sim, é ultrassom. Precisa de ultrassom. O que é que precisa fazer em relação à imagem? Como é uma doença sistêmica, se a gente for pensar, a gente tem que investigar essa mulher como um todo, nós precisamos de ultrassom para ver essa mulher como um todo. Então, precisa de avaliação de mama, por ser uma doença de predominância estrogênica, ela pode ter mais nódulos, mais fibroadenoma. Ela precisa de um ultrassom de abdômen total, porque
como existe um acúmulo de gordura, esse acúmulo também pode ser em percentual de gordura, como acontece, e pode se acumular no fígado, dando esteatose hepática. A gente precisa dar uma olhada na ultrassom endovaginal, porque existe uma associação com adenomiose, endometriose, então uma busca também para essa questão relacionada à endometriose. Ultrassom de tireoide, porque existe uma associação também com tireoidite de Hashimoto. Então essa seria uma parte geral. Depois, durante a consulta lá no Instituto mesmo, todas as minhas pacientes fazem uma bioimpedância, que é um exame de, olha, percentual de gordura e percentual de massa magra. Então, com isso, você já suspeita que aquela paciente tem lipedema, por exemplo. Às vezes eu atendo uma paciente mais magrinha. Quando eu pego o percentual de gordura, 30 a 35. Eu já vou para o exame físico, já com a busca ativa desse lipedema, que já fala muito a favor, quando a bioimpedância já mostra alterada. Tem um outro exame chamado DEXA, que é um exame que é uma densitometria, para ver essa questão entre a gordura e o músculo. Né? E tem um exame que é para ver, é como se fosse uma colorimetria, ele vai ver onde é que aquela gordura está mais predominante. Então são exames que vão fortalecendo a clínica, mas a primeira questão sim é a clínica. Agora, para as mulheres que, por exemplo, não têm um acesso muito maior a todos esses tipos de exame, mas ela está desconfiando que ela tem um lipedema de acordo aqui com a nossa entrevista. O que essa mulher ela deve chegar no consultório e até comentar com esse médico que fez essa consulta com ela? Primeira coisa é a clínica. A clínica do lipedema ela é soberana. Primeiro que quando ela sente ao tocar, uma das grandes para o médico é o toque. Porque esse acúmulo de gordura ele se dá em como se fossem uns grãos, uns nódulos, mesmo os quadros leves, é diferente. A obesidade ela é uma gordura mais amolecida e o lipedema não, ela é uma gordura mais endurecida, como se tivesse vários, para se fazer entender, como se fossem uns carocinhos de milho. Então é uma gordura mais endurecida. É aquela que quando você aperta forma aqueles... Casca de laranja. Sim, esse já é um grau mais avançado, mas a casca de laranja também pode ter na obesidade. Então não é... Pode confundir. Pode confundir. Então é muito mais o toque mesmo. A grande dificuldade, na verdade, dessas pacientes é o grau 1. Né? Porque o grau 1 é muito mesmo o médico para tocar. Porque a pele não mostra nenhuma deformidade. Então, aproveitando para que elas entendam, o grau 1 é aquela pele completamente lisa, que o médico, ao toque, ele consegue perceber que é uma gordura diferente. O grau 2, aí elas já conseguem perceber mais, porque já é aquela pele mais irregular, com algumas depressões, com alguma alteração de firmeza, e aí já começa elas a perceberem. E aquele acúmulo, geralmente o culote sai um pouquinho mais, nádega, também em relação ao joelho, é uma área onde fica bem predominante, então elas já conseguem perceber. E o 3, né, já é extremamente evidente, já é aquela paciente que tem deformidades, né, que são aqueles acúmulos, aquelas dobras que fazem principalmente em coxa, mas também pode ter nessa área aqui, que é muito pouco difundida, do cotovelo, acima do cotovelo. Tem umas mulheres que fazem uma dobra. E aí você palpa aquela gordura, ela já é mais endurecida. Então, o grau 3 já tem essas deformidades. E o grau 4 é sim um maior número de deformidade, causando dores intensas. Geralmente essas pacientes elas têm dificuldade até de caminhar, de deambular. Então, elas realmente sentem muita dor, muita equimose, e é o grau mais grave. E a gente tem, Deise, que fazer, o que a gente está fazendo aqui? Conversar muito sobre lipedema, porque eu sempre digo, gente, que cada lipedema, grau 4 e grau 3, já foi um grau 1 não diagnosticado. Então, a gente tem que entender que o lipedema não é estética. O lipedema é uma doença inflamatória. E que a gente tem a obrigação de falar sobre esse assunto para que seja diagnosticado no grau 1 e no grau 2, para não deixar que essas mulheres cheguem ao grau 3 e 4. Porque aí sim, infelizmente, é custoso o tratamento, porque você tem que agir em vários pontos. E às vezes tem que chegar em cirurgia. E a gente sabe que não é uma realidade para todas as pacientes. Então, vamos ficar atentos para dar um diagnóstico precoce e um tratamento correto com o especialista. Existe a possibilidade, doutora, por exemplo, de você ter o lipedema, mas o lipedema não aparecer? Por exemplo, existe a questão da emoção. A senhora disse que alguns gatilhos desencadeiam, né? Certo. Tanto as fases quanto algumas emoções. Existe a possibilidade dele não aparecer, de você ter, mas ele não aparecer?
Ele vai aparecer em alguma forma, porque assim, ou vai aparecer no quadro clínico, né, de desproporção, de dor, de equimose, ou nos exames laboratoriais. Sim. Como eu falei, às vezes eu tenho um paciente que não sabe que tem lipedema. Ela entra para consulta, por exemplo, é muito comum endometriose ter lipedema. Então, como eu sou especialista, muitas me procuram para endometriose. E aí eu vou, já olho naquele exame uma desproporção entre músculo e gordura. Eu pego uma paciente magra com um percentual de gordura, como eu falei, 35, 40, não justifica só a endometriose. Aí quando eu vou examinar, eu já vejo geralmente um grau 1 e 2 e aquela paciente não percebia, não sabia que tinha. Então, isso é importante. Eu sempre gosto de dizer assim, eu não gosto de rótulos. Quando eu busco o diagnóstico é porque eu busco uma forma efetiva de tratamento. Porque não adianta a gente não buscar e aquela paciente ficar sem tratar daquele lipedema. Como eu disse, ele vai apenas evoluir. Então nós temos sim que buscar, e se o nome for esse rotular para que trate de uma forma efetiva, melhor. Então a gente tem como saber que essa paciente tem lipedema. Em alguns períodos, esse lipedema ele pode ficar mais dolorido, a perna mais cansada, seja no período menstrual, isso piora? Sim, como é uma doença de predominância estrogênica, o que isso quer dizer? Que o estrogênio ele se mantém durante todo o ciclo elevado. Porque qual é a fisiologia normal do estrogênio? A mulher menstrua, ele tem o pico de produção máxima até a ovulação e depois ele tende a baixar, que é a hora onde a progesterona ela começa a crescer para ver esse equilíbrio entre o estradiol e a progesterona. Essas mulheres que têm predominância estrogênica, elas mantêm o estradiol alto o tempo todo. Então, sobrepõe a progesterona na segunda fase, que não deve. Então, isso causa uma série de irritações cerebrais, que é o que justifica muito a TPM, os sintomas disfóricos, e aí é onde entra as queixas maiores, de dores nas pernas, de equimose. Então, essa fase, os sintomas, se não for feito esse equilíbrio hormonal, os sintomas se tornam mais intensos. Isso nas fases principais da mulher, isso é pior? Por exemplo, no início da adolescência, na gestação, na menopausa, isso tende a piorar, a ser mais assim efetivo? Sim, sim. Vamos entender o porquê. O que acontece na adolescência, o que acontece na gravidez e o que acontece na perimenopausa e na menopausa? Um completo desequilíbrio hormonal. A adolescência é para aquele corpo começando a funcionar. Então, aquele eixo hipotálamo, hipófise, ovário, ele está se formando. Então, a produção, ela não é uma produção certa do ciclo, como eu narrei aqui agora. Ela é completamente irregular, por isso que as adolescentes, às vezes, têm ciclos curtos, ciclos longos. A mesma coisa acontece na gestação. A placenta produz uma quantidade imensa de estradiol e de progesterona, como a mulher nunca viu. É o maior sistema imunológico é a gravidez. Então, é muita mudança, são muitos gatilhos também. Então, naquele momento também. E a perimenopausa, que é a falência ovariana, onde essa falência ela não é de vez. Ela acontece de forma irregular, como eu sempre falo. São picos de produção e vale sem nenhuma. A mulher produz, depois não produz nada. Essa irregularidade é que realmente descompensa o lipedema. Doutora, vou fazer o seguinte, vou para o intervalinho e daqui a pouco a gente volta para saber sobre os tratamentos do lipedema, já já. Estamos de volta aqui com o nosso programa Mãe Antenada para saber da doutora o seguinte, em relação aos tratamentos para o lipedema, como é que trata, doutora? Vamos começar como tudo, né? Do início. Sim. Né? Aí como é que a gente tem que fazer, como você falou, nem todos os pacientes vão poder fazer uso de tudo aquilo que é indicado para o lipedema. O tratamento maior é mudança de estilo de vida. Se eu tenho uma doença inflamatória, o que a gente tem que fazer? Agir nos pilares dessa mulher. Então, uma mulher que tem que ter um bom sono para ajustar todo o metabolismo dela, a produção da leptina, da insulina. Então, o sono, ele é mandatório. Eu sempre digo que o sono, ele manda em todos os outros pilares, então a gente tem que investir nesse sono. Segundo, atividade física obrigatória. O que essas mulheres vão ver? De acordo com o grau do lipedema, qual será a atividade física mais indicada para ela. Mas a atividade física é mandatória. Alimentação anti-inflamatória. Se discute muito qual a melhor dieta, cetogênica, mediterrânea. O que a gente entende é que tem que ser, primeiro, individualizado, mas uma dieta anti-inflamatória, com o teor de proteína elevado. Se a gente está dizendo que uma paciente que não tem músculo,
a gente vai precisar formar esse músculo e desinflamá-la. Então, uma dieta anti-inflamatória com alto teor de proteína. A gente precisa de intestino. Eu digo que uma mulher de lipedema só consegue ter saúde quando ela entende o intestino dela. Sim. Porque ali no intestino, se ela não cuidar, tem uma enzima, isso parece, gente, que é uma informação muito de especialista, mas não é não, vocês precisam entender. Se o intestino dessa mulher ela não é tratado, tem uma enzima dentro chamada beta-glucuronidase. O que essa enzima faz? Ela pega o excesso de estrogênio que a gente está dizendo que essas mulheres têm e não deixa esse excesso sair. Ele pega esse estrogênio e joga de novo na corrente sanguínea, ou seja, essas mulheres mantêm uma predominância estrogênica que é ruim para ela, por isso que a gente tem que entender e focar sim no intestino. Então é uma coisa muito importante. Diante de que a gente responsabiliza essa mulher e mostra que ela precisa fazer tudo isso, e é difícil porque ela geralmente tem uma autoestima mais baixa, não querem ir para uma academia, não querem se expor, mas a gente precisa mostrar... Até pela questão do corpo mesmo, né? Isso, e infelizmente umas ainda ficam muito presas ao olhar do outro, então a gente precisa mostrar a necessidade de buscar um bom nutricionista, e às vezes quando elas estão no sobrepeso, é sim indicado o emagrecimento, tá? Porque a gente não pode ter uma doença inflamatória e colocar nela a obesidade, que é uma outra doença inflamatória. Sim. Então a gente precisa emagrecer essas pacientes, porque tem mulheres magras com lipedema, então não são todas que vão precisar emagrecer. Então quando a gente parte deste início, que é o básico que elas têm que fazer, aí a gente parte para medicação oral. De novo, raciocinando em pilares. Sim. Primeiro pilar, equilíbrio hormonal. A gente vai ver qual a faixa etária dessa mulher e qual hormônio pode ser usado. O que a gente sempre diz às adolescentes é evitar anticoncepcional oral. As meninas com lipedema não devem fazer uso de anticoncepcional oral, tem que conversar para ver qual o melhor método para elas. Depois, já na perimenopausa, tem várias coisas que podem ser feitas, inclusive em algumas mulheres pode ser usada, a que comenta que é muito controversa, que é a gestrinona. A gestrinona tem uma boa resposta clínica em algumas pacientes com lipedema. Então, a progesterona micronizada também, uma progestina também pode ser usada. Então, ver esse equilíbrio hormonal como vai ser feito. Depois, desinflamar. Como a gente desinflama? Ômega 3 é muito bem usado. O ácido alfa-lipoico, ele só tem medicação venosa, mas é uma excelente medicação, um excelente antioxidante. A coenzima Q10. A coenzima Q10 é como se fosse um combustível para as nossas células e ajuda muito nesse processo de inflamação. Todo mundo teria que tomar a coenzima Q10? Eu não posso dizer que todo mundo tem que usar, mas eu não consigo ver malefícios no uso. Sim. Então, assim, para indicar a gente precisa avaliar, mas a coenzima Q10 e o ômega 3 eu não vejo o porquê e que mal faz em usar. Principalmente que são dois anti-inflamatórios, o ômega 3 e a coenzima como energia, que é muito bom para o nosso dia a dia. Mas como sempre eu falo, isso são suplementos. Eles têm que ajustar aquilo que elas não conseguem se alimentar. Né? Então, o ácido alfa-lipoico, a coenzima Q10, a vitamina D. Lembrar que a vitamina D ela é um hormônio. Então, ela é muito importante nessa questão toda do processo do excesso do estradiol. A gente tem, o que mais que eu gostaria de lembrar aqui para vocês, o trio metilador, que é chamado B6, B9 e B12, que age muito num marcador que é a homocisteína e ajuda a desinflamar. A B12, a vitamina B12 também é muito importante. Tem a glutationa, que é um excelente antioxidante. Tem o NAC, que é o precursor da glutationa. Então, assim, essas medicações, algumas podem ser orais, outras nós temos protocolos injetáveis. Aí você fala, ai Glaucio, mas todo mundo não pode fazer injetável, mas todo mundo tem direito à informação. Sim. E por que eu falo dos injetáveis? Porque os injetáveis, eles têm uma maior biodisponibilidade. O que é que isso significa? O nosso organismo absorve melhor esses hormônios. Então, porque vai direto, não precisa passar. Perfeito. Né? E o que acontece? Eu estou dizendo que essas pacientes não têm um intestino bom, elas realmente vão precisar de uma ação mais direta e mais rápida. E as medicações venosas e intramusculares fazem um efeito muito rápido. E elas também precisam de fazer um processo que chama detoxificação hepática. Que existe a primeira passagem dessa questão hormonal é no fígado. E às vezes essas mulheres elas precisam fazer esse detox para ter uma resposta melhor. Então você vê quanto é complexo
né, o tratamento. Só não é difícil se a gente entender os passos. Hormônio, inflamação, depois que a gente melhora isso, age no perfil metabólico e depois fazer músculo. O que é que a gente tem de estratégia para fazer músculo? Whey, que é a proteína, né, do soro do leite, mas que nesses casos de lipedema eu sugiro que seja mais ou uma proteína vegana ou uma proteína do colágeno, chamado Body Balance. Então é o que eu sugiro mais para os pacientes com lipedema. Hoje a gente tem o Pepti Strong, que é feito por inteligência artificial, da fava, e uma resposta muito boa em construção de músculo. Né? Então, a gente tem várias coisas que podem ser. A creatina, creatina que tem um potencial não só de músculo, mas cerebral, de disposição, de força. Então, aí o terceiro é a gente agir na construção de músculo, mas é por fase. Agora, para as mulheres entenderem, não é tudo junto, não. É cada um de acordo com a sua necessidade. Isso, na verdade, assim, essas 4 fases que eu falei, sim, os casos grau 2, grau 3, grau 4 são obrigados, o grau 1 não, porque entende que quando a gente já pega uma paciente no grau 2, aquilo já está evidente. Sim. Então, ela provavelmente já tem esse desnível maior. Talvez não precise de todos esses ativos que eu falei, mas precisa de ativos, sim, para ter o papel antioxidante, para ter o papel anti-inflamatório, para ter o papel de ajudar a fazer músculo. Então, não usa todos, mas tem que ser escolhido algum, para que a resposta seja rápida, porque a construção dessa doença do lipedema é uma construção longa, ela demora tempo. E, infelizmente, o tratamento também, porque a gente tem que agir em todos esses pilares e não é num passe de mágica, como elas gostariam que fosse. Porque se você pega, na maioria das vezes, a gente pega uma paciente, principalmente o grau 3, o 2 também, mas é uma paciente que já é envergonhada, já tem um isolamento mais social, não gosta de vestir roupas que mostrem as pernas, não vão à praia. Então, já são as pacientes, eu sempre digo, as pacientes de lipedema, elas precisam de um suporte psicológico, porque existe todo esse comprometimento, né, psicossocial. Então, elas precisam desse suporte, primeiro, entender a patologia, buscar ajuda, e o suporte psicológico ajuda bastante nisso. Para a gente encerrar, doutora, falar sobre a questão das cirurgias. Quando a cirurgia é necessária? A cirurgia, a gente indica quando a paciente já chega num grau 3 e 4, com muita dor, com muita deformidade. Então, a cirurgia, que é uma lipoaspiração, também tem que procurar bons profissionais para fazer, sempre olhar e pesquisar a sociedade para poder ter nomes realmente que são especialistas em lipedema, porque isso não é uma lipoaspiração comum. Então, tem que ser feito por especialistas de lipedema. E casos que foram refratários a todos os tratamentos. Então, uma paciente de um grau 2 para 3, que você tentou tudo e ela não teve uma resposta, ela tem um comprometimento na sua vida muito grande, aí sim pode ser avaliada. Agora, grau 1 e grau 2, raramente precisa de cirurgia. Isso é um tema bom de comentar, porque às vezes as pacientes querem logo ir para a cirurgia. Tem que lembrar assim, gente, se vocês têm um grau 2 de lipedema, vocês vão para uma cirurgia e vocês não tratam aquilo que fomenta, aquilo que faz o lipedema ficar ativo, que é um estilo de vida ruim, com alimentação ruim, com sono ruim, ou não tratam o equilíbrio hormonal, vai ser feita a lipoaspiração e vai voltar o lipedema. Porque ele está sempre dentro de você. Então, aquela retirada momentânea daquela deformidade, daquilo que te incomoda, se você não cuidar dos pilares, de tudo que nós conversamos aqui, vai formar novamente os focos. Então, não colocar na lipoaspiração como a solução do lipedema. A solução do lipedema é entendimento da doença, práticas saudáveis de vida e usar o que se pode usar diariamente. Por exemplo, eu tenho lipedema porque eu tenho endometriose, então todo dia eu uso, que eu não falei, o resveratrol em forma de Resvitec, que tem uma ótima biodisponibilidade. Eu tomo meu ômega 3, tomo a creatina para fazer músculo, vou para academia regularmente. É o cuidado diário. É o cuidado diário. Então, se você perguntar, o meu percentual de gordura em um ano mudou muito. Por quê? Foram várias medidas. Então, o músculo sai. E, de novo, não é estética. Músculo hoje é sinal de saúde, é sinal de longevidade, é sinal de que você está combatendo a inflamação. Toda vez que você faz o músculo, você vai tirando aquele coxim, vou usar aquele coxim gorduroso. Ele vai dando lugar para o músculo. Isso, além de ajudar na autoestima,
ajuda em todo o seu sistema metabólico e ajuda a desinflamar. Lembrando que tudo que a senhora falou é solução, não é cura. Perfeito, perfeito. Vai ter que sempre estar acompanhando. Como o lipedema ele vem acompanhado de outras doenças, como tireoidite de Hashimoto, endometriose, miomatose, adenomiose, espondilite anquilosante, as doenças imunológicas, tá? Fibromialgia. Sim. Então, são patologias que precisam de acompanhamento contínuo. Então, você tratando a endometriose, você também já está tratando o lipedema, entendeu? Você só vai ter algumas coisas mais. Por exemplo, existem, que é muito importante a gente falar, as meias de compressão. Sim. As pacientes com lipedema devem usar as meias de compressão e aí vai ser feita o exame para ver qual o que elas precisam. Às vezes tem 10 a 20 milímetros de mercúrio, 20 a 30, 30 a 40, então isso vai ser avaliado. Existem umas plataformas vibratórias que ajudam no tratamento. Tem umas botas pneumáticas, nós temos lá no Instituto, calças, botas, vem até a raiz da coxa e fica colocando o aumento de pressão. Sim. E a fisioterapia é praticamente mandatória. Por quê? Como esse acúmulo de gordura do lipedema é como se ele ficasse preso com traves, existem fibroses, essa sensação que a gente tem no toque é como se fosse fibroses. Então, nós precisamos da fisioterapeuta para desfazer essas fibroses. Fora a manual, tem LED, tem várias coisas que a fisioterapeuta pode lançar mão, tá? Mas não pode esquecer desse acompanhamento. Nutricionista, fisioterapeuta e alguma dessas plataformas, a bota, agora a meia é realmente mandatória. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, mais uma vez, para a gente bater esse papo. Que agradeço. Muito obrigada. E assim, portanto, encerramos o nosso programa Mãe Antenada, os principais assuntos do mundo feminino, você confere aqui.